Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, algumas pessoas já estão chegando na sala. Mais uma live para vocês. Hoje conversando sobre paradigmas do movimento de inclusão, exclusão, integração e inclusão. Que paradigma estamos vivendo? Sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou o diretor da Mais Estímulos, sou coordenador de pós-graduação pela Faculdade do Maciste de Baturité, no Colégio Pia Marta Montese, aos sábados. Estamos com um projeto pela Mais Estímulos de formação à distância, onde alguns cursos já começaram a acontecer, curso de autismo, TDAH, estimulação sensorial, AEE, deficiência intelectual e síndromes infantis, e um próximo em breve sobre síndrome de Down. Hoje vamos conversar sobre um assunto que é bem interessante quando a gente discute a proposta de inclusão a partir das políticas nacionais voltadas aí à recepção do aluno no contexto escolar, nesse movimento de acesso, de permanência e de possibilidade de sucesso. Hoje, durante essa live, eu vou convidar algumas pessoas durante a minha fala para responder perguntas rápidas. Vou convidar algumas pessoas, na realidade, para responder perguntas rápidas sobre esse movimento em que a gente está discutindo o tempo inteiro acerca da inclusão, né? Antes de começar a convidar algumas pessoas que ainda estão chegando devagarzinho na sala, eu gostaria de começar conversando com vocês sobre a diferença que existe entre educação especial e educação inclusiva. Quando a gente fala de educação especial, a gente está falando de serviços que são oferecidos à pessoa com deficiência no contexto escolar, favorecendo nesse sentido a sua acessibilidade a esse espaço escolar. Então vamos dizer que educação especial seria, enquanto conceituação, a partir da LDB 9394/96, uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, desde o ensino infantil até o ensino superior. E quando a gente fala de modalidade de ensino, a gente não está falando de uma sala de aula, a gente está falando de alunos com deficiência convivendo com alunos sem deficiência na condição aí de igualdade, respeitando a particularidade que cada aluno, na sua singularidade, traz. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de um movimento político, de um movimento social, de um movimento escolar, de um movimento familiar, para que o acesso e a permanência posterior a esse acesso tenha investimentos que gerem algum tipo de sucesso nesse sujeito enquanto busca pelos seus direitos para a convivência em igualdade. Então, a educação especial seria o suporte dado para que a educação inclusiva aconteça na sua forma maior, de respeito ao outro na sua singularidade. Ambas se complementam, mas os conceitos podem ser diferenciados nessa apresentação que eu falei. Bom, nesse sentido da educação especial enquanto serviço, a gente tem o AEE, que é o atendimento educacional especializado, ofertado nas salas de recurso multifuncional, ofertado nos centros de atendimento educacional especializado da rede pública municipal e da rede pública estadual. Além dos centros de atendimento que o Estado oferece dentro das suas escolas estaduais, que atendem demandas municipal e estadual, nós temos um centro de referência no Estado, que é o CREAS, onde eu estive trabalhando até dezembro, e temos outros núcleos de equipes multidisciplinares que têm parcerias com saúde e educação e que também recebem parceria do Estado e município nesse contexto do suporte enquanto serviço para educação especial. Mas aí é importante entender que quando eu falo de exclusão, integração e inclusão, são 3 palavras-chave que a gente vai conversar ao longo dessa live, que estarão sempre em discussão porque a gente muitas vezes ou confunde-se ou vê alguém confundindo esses 3 termos. Quando eu falo de exclusão, eu falo de não aceitação do outro,
Quando eu falo de integração, eu falo de uma forma ainda excludente, porque eu não entendi integrar como uma forma de trabalhar o outro de igual para igual, mesmo na sua condição de singularidade. E quando eu falo de inclusão, eu falo de uma situação que é obrigatória por lei, que exige, né, necessita de espaço físico adequado para que ela aconteça, que ela exige profissionais das diversas áreas, especialmente professores, que é quem recebe esse aluno no contexto escolar, mas não só professores, como também toda a comunidade escolar, constante busca por formação e capacitação para melhor entender cada sujeito que chega nesse espaço. Inclusão é um tema ainda muito polêmico, né, e é muito discutido na atualidade, porque a gente muitas vezes não sabe classificar ou não entende ainda esse movimento de uma forma muito clara, por isso que é um paradigma ainda a ser construído. Inclusão diferencia-se e confunde-se com integração, porque integração foi aquele movimento que a gente fez de colocar dentro da escola uma sala de aula especial, achando que assim a gente estaria incluindo os nossos alunos com deficiência. E não estávamos. A gente estava, de alguma forma, segregando em um espaço reservado, dentro de um contexto onde todas as pessoas deveriam conviver em comum situação, né? Inclusão propicia a convivência com a diversidade, isso favorece tanto a quem tem quanto a quem não tem a deficiência, e ela destina-se a qualquer sujeito que tenha uma particularidade na sua vida pessoal, na sua história, né, de formação embrionária, que traz aí algumas dificuldades no neurodesenvolvimento. Então ela é uma situação que se oferece a qualquer pessoa que não teve oportunidade de estudar, que foi segregada a vida inteira. Então a gente ainda confunde inclusão porque a gente sempre acha que quando estamos falando de inclusão, a gente está falando de deficiências, e não é. Quando eu falo de inclusão da pessoa com deficiência, inclusão do adulto que não teve a oportunidade de estudar e agora tem a chance de estudar, que aí tem o movimento do EJA, da EJA, que é muito interessante. Quando eu falo de inclusão no respeito à cultura do índio, dos remanescentes de quilombolas, das pessoas que estão, por algum motivo, fora do contexto social, como presidiários. Quando eu falo de inclusão de todo aquele que não teve a oportunidade ou a chance de experimentar a vida escolar, a vida social, como muitas pessoas tiveram. E que, de alguma forma, podem ter esse acesso ajustado agora ao seu novo momento, respeitando a sua condição de singularidade nesse momento, né? E ao falarmos de escola inclusiva, a gente está falando daquele espaço que educa a todos os alunos nas suas salas comuns, que a gente ainda chama de sala de aula regular, proporcionando oportunidades adequadas e desafiadoras, mas sempre ajustadas a cada condição particular. Será que isso acontece? Já já vou convidar alguém aí da sala, temos aí algumas pessoas que normalmente participam com a gente desses debates, como Michele Medeiros, Lucimere Carvalho, Doroteia, Glaucia, Ivana, estão sempre por aqui de alguma forma participando. É interessante que a gente reflita isso. Será que a escola está ajustando o seu espaço, a sua forma de conduzir esse processo de ensino e aprendizagem a esse sujeito que tem uma particularidade na sua forma de funcionar? Né? A gente já disse que a escola é um espaço comum a todos, mas deve ajustar-se à necessidade de cada sujeito. Alunos com e sem deficiência se beneficiam dessa convivência comum nesse espaço, tá? Quando a gente fala de deficiência nesse contexto, a gente traz a Lei 13146 de 2015, que substitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essa lei é para todos nós, de alguma forma, conhecermos, porque ela traz todos os direitos que são inerentes à pessoa com deficiência. E ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que vamos dizer assim, frente a algumas barreiras de ordem física, estrutural ou atitudinal, dificulta o seu processo de participação na sociedade. Mas antes de continuar a minha fala, eu queria deixar uma questão para a gente refletir. Vamos repetir mais uma vez o conceito de deficiência.
pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Vamos explicar um pouquinho sobre isso? De natureza física, deficiência física. De natureza intelectual, deficiência intelectual. De natureza sensorial, autistas, surdos, cegos e outras questões que envolvem prejuízos sensoriais. E o que seria de natureza mental? O que seria uma dificuldade ou deficiência nesse contexto de natureza mental? Não é a deficiência mental porque está dentro da deficiência intelectual. O que seria de natureza mental? Será que a gente não está deixando de fora desse movimento de inclusão escolar alunos com transtornos comportamentais, com problemas de ordem psiquiátrica, que são contextos psiquiátricos, mas que nessa classificação, nesse conceito de deficiência que a Lei 13.146 traz, se eu for olhar ao pé da letra, ele entraria aí como impedimento de longo prazo de natureza mental. É uma questão que ainda precisa ser debatida, porque isso passa despercebido e a gente está deixando de lado pessoas com problemas de ordem comportamental, como depressão, bipolaridade, ansiedade, esquizofrenia, toque, burnout, pânico, esses contextos psiquiátricos, comportamental e afetivo, estamos deixando de fora por não entendermos como um grupo que faz parte desse movimento de inclusão. Só para a nossa reflexão, tá? Bom, como ainda percebemos, Doroteia, doença é diferente de deficiência, mas aqui a gente está caracterizando a deficiência de longo prazo de natureza mental. Estou falando sobre a ótica da Lei 13.146. O que é a Lei 13.146 quer dizer quando fala de impedimento de ordem mental? Não é a deficiência mental, isso é a deficiência intelectual. O que seria essa de ordem mental? Esse é um contexto de reflexão para que a gente pense um pouquinho, porque a gente está deixando de fora uma outra demanda de alunos que precisam de atenção e não estão tendo essa atenção necessária por não entendermos como parte desse público-alvo da educação especial. Como ainda percebemos a pessoa com deficiência no nosso contexto social, nosso contexto socioeducacional? Qual desses paradigmas estamos vivendo? Exclusão, integração ou inclusão? O que é exclusão? Exclusão, se a gente for numa viagem histórica, exclusão era o afastamento, a não possibilidade de viver a partir do extermínio. Quando não se entendia esse sujeito como um ser perfeito para fazer parte desse grupo, ele era exterminado, ele era morto. Mais tarde, essa exterminação passou para a segregação. Então, se excluía segregando, afastando do contexto social comum. Mais tarde passou a segregar em instituições voltadas a grupos específicos de deficiências. Aí surgiu o ensino domiciliar, que você estudava mais era em casa, ou as escolas especiais voltadas especificamente para esse ou aquele grupo de pessoas com deficiência. Inicialmente surdos, depois cegos, depois deficiência física e só mais tarde deficiência intelectual. Esse movimento de exclusão ele foi perdendo força. A gente passou a entender esse sujeito como institucionalizado, como alguém com necessidade de serviços que pudesse normalizar. E aí entra o movimento de normalização para a integração. O que queria dizer esse movimento? Ele achava que você ia pegar alguém com uma deficiência e estimular essa pessoa até que ela ficasse próxima do normal para ser integrada no contexto social. Quando é que uma pessoa com deficiência ficará próxima de alguém que não tenha deficiência? Então, esse conceito de integração pela normalização, ele vai perdendo força, e aí a gente entra no novo movimento, que é esse que a gente está vivendo agora, chamado de inclusão. Não mais tentando normalizar ninguém, não mais tentando fazer com que o outro que tem uma deficiência deixe de ter a deficiência, mas sim oferecendo suportes a partir do que a gente chama de educação especial, dentro de um movimento de escola comum para todos, desde que essa escola comum para todos tenha os devidos
recursos humanos e materiais que deem a essa pessoa com deficiência a chance de conviver em condição de igualdade, mesmo com as suas dificuldades e algumas limitações. E aí surge um movimento, né, de educação para todos, de não segregação, de não exclusão pela alegação da deficiência. E aí vai crescendo esse movimento de colocar dentro da escola comum pessoas com deficiência. A gente ainda passou muito tempo com as salas especiais na escola comum, e aos poucos elas foram diminuindo. A gente sabe que ainda tem algumas escolas com sala especial, mas agora a gente entende que esse espaço comum a todos é comum a qualquer pessoa. E aquele sujeito que tem uma deficiência, que está convivendo nesse espaço escolar, ele tem direito ao atendimento educacional especializado, nas salas de recurso multifuncional, enquanto obrigação municipal e estadual. Ele tem direito ao cuidador, se assim for comprovada a necessidade do cuidador. Ele tem direito ao intérprete, como profissional de apoio, ao guia intérprete. Ele tem direito a material adequado à sua condição de deficiência. Ele tem direito a ter direito. Mas a nossa discussão é, nós deixamos de excluir pela segregação. Nós deixamos de excluir pela segregação como proposta de integração. E agora estamos tentando incluir. Como a gente está tentando incluir? Será que a gente está incluindo de verdade? Será que as escolas estão fazendo esse movimento? Ou será que nós estamos malhando em ferro frio e as pessoas não estão continuando aquilo que a gente está fazendo? Porque a gente tem um belíssimo trabalho das salas de recurso multifuncional que fazem a EE, seja de ordem municipal ou estadual, mas que muitas vezes se veem navegando sozinhas, porque não tem o devido apoio que o espaço escolar, deveria dar. A gente ainda tem espaços escolares que confundem o que é de verdade esse serviço voltado a um suporte ao aluno que está no movimento de inclusão. Existe controle ou fiscalização de inclusão em escolas privadas? Não, no que eu saiba, não. Não precisa existir controle nem em escola privada nem em escola pública, tá? Na realidade, a escola privada ela segue o mesmo padrão de movimento da escola pública, ela funciona com a mesma legislação, que é a LDB, porque a educação brasileira ela é pública. A escola privada ela tem a concessão para funcionar, mas ela não pode fazer diferente do que a lei prega. Ela não pode oferecer sala de recurso multifuncional, porque isso é uma competência do MEC, enquanto disponibilidade desse material. Mas tudo que se falar de inclusão enquanto serviços voltados à adequação curricular, ao profissional de apoio, à acessibilidade física, tudo isso a escola privada tem que fazer igual. Agora, cabe à família também ficar atenta para observar como esse movimento tem acontecido. E aí, quando se observa situações de negativas nesse sentido, aí a família pode recorrer ao Conselho Estadual de Educação, que é quem dá essa concessão para a escola privada funcionar como escola, respeitando as políticas públicas nacionais, estaduais e municipais. Tá? Mas é importante que a família fique atenta para entender como está acontecendo, observar o que a escola privada chama de inclusão, não aceitar algumas questões por convencimento a partir de alguns discursos, porque a gente tem, por exemplo, algumas escolas onde há um convencimento da escola em relação à família de que ela deva pagar para ter uma pessoa acompanhando o filho dela naquela escola. Esse cuidador, esse profissional que vai acompanhar essa criança no contexto escolar, é uma obrigação da escola ter enquanto mão de obra humana. Mas se a família entende que ela tem essa obrigação de fazer, ela acaba compactuando com a escola nesse sentido de negar um direito que já está defendido em todas as leis. O autista na 12764, na nota técnica 04/2013. Então, é importante que a família também entenda o que é esse movimento de inclusão e quais são os direitos que o seu filho tem. A gente tem falado muito nos cursos e nas lives sobre deficiências, transtornos, dificuldades, estratégias, mas a gente esquece de uma coisa que é muito importante, que é o que a gente está falando hoje, que são as políticas voltadas a esse movimento de inclusão. Quando eu não conheço as notas técnicas, as resoluções, os decretos, as leis, eu acabo muitas vezes fazendo do jeito que eu acho que é para fazer, mas não fazendo como se deve fazer.
Por isso que a escola, independente de qual seja ela, tem que conhecer o que é a LDB, até onde ela pode ir ou não em relação à LDB. Ela tem que conhecer a Lei Brasileira de Inclusão, né? Aí a Lídia está dizendo, para isso que existe a Lei Brasileira de Inclusão. Sim, mas tem pessoas que ainda não conhecem. Vou dar um exemplo claro. Nós temos um serviço que é o AEE, que a gente tanto fala, e que tem uma nota técnica, um decreto, perdão, que é o 7611 de 2011, que é para todo profissional do AEE conhecer na ponta da língua. Será que a gente conhece de verdade? Será que a gente já leu isso com profundidade para entender e tirar as dúvidas com alguém que possa explicar melhor sobre isso? Eu já me deparei com situações onde a escola privada ela retia o aluno na educação infantil porque o aluno não tinha atingido os marcos de aprendizagem para a série seguinte. Enquanto que a gente sabe que a educação infantil e os primeiros anos de escolarização não tem caráter de aprovação ou de reprovação, ele é promocional. E a gente ainda vê esse tipo de coisa acontecer, de reprovar um aluno, de reter um aluno, independente de ter deficiência ou não, lá na educação infantil, não se retém nem até o segundo, terceiro ano. Porque a gente entende que esse processo ele é contínuo, não é uma questão que se faça enquanto ganho nessa ou naquela modalidade. A gente ainda tem algumas situações muito equivocadas sobre inclusão que é preciso que a gente fique atento. Quando eu falo de serviços, eu tenho que entender de políticas também. Ficar no blá 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 só falando de deficiência não leva ninguém a nada. A gente tem que compreender quem é o nosso aluno, o nosso paciente. A gente também tem que entender como as políticas defendem os direitos e os serviços e os recursos para esse sujeito ter o que é da sua necessidade. Quando eu não conheço, eu acabo muitas vezes transgredindo a lei por não ter acesso à informação que essa lei traz, tá? Eu queria convidar uma pessoa para responder uma pergunta para mim. Não sei se vão aceitar. Vou chamar aqui uma aluna que já faz tempo que eu não vejo presencialmente. Deixa eu ver se ela, enquanto profissional que está estudando, que está buscando por informação, a gente também leve essa informação para desfazer alguns equívocos e alguns mitos. Michele? Acho que a Michele não quer participar, não quer conversar, né, Michele? Deixa eu ver se mais alguém tem. Michele, está aguardando a Michele Medeiros aceitar. Não, está demorando bastante. Vou chamar aqui outra pessoa. Acho que a Michelle foi trocar de se arrumar para aparecer na live. Lucimeire Carvalho está aí na sala. Socorro Cunha, cadê você? Deixa eu ver se Socorro Cunha aceita. Bom, enquanto Socorro Cunha está aí na sala, olha, ele aceitou. Muito bem, Socorro, é rapidinho para a gente ter participação de várias pessoas. Seja bem-vinda. Eu queria que você dissesse para a gente, na sua experiência, é mais em escola privada, não é isso, Socorro? É, escola privada, isso por isso que eu te perguntei aquela questão. Como tem sido esse movimento da escola privada, Socorro, em relação a essa recepção do aluno com deficiência? Quais são as maiores resistências que você percebe nesse sentido? Eu percebo que os gestores entendem pouco, né? A coordenação. As escolas privadas, em sua grande maioria, escolas pequenas... um pouquinho a sua, Socorro. Peraí. Pronto? Ok? Pronto, vai lá. Ok. O que eu percebo nesse meu tempo de escola privada é que existe pouco conhecimento da questão da inclusão, né? Por parte dos gestores da escola. Né? Os professores são pouco preparados, eles não sabem o que é realmente uma inclusão, né? E os pais também cobram pouco, né? Não entendem de leis, não entendem de direitos, e acaba a criança ficando uma criança com algum transtorno, com alguma deficiência, ficando passeando no pátio, indo para a coordenação,
Vai ficando de E qualquer jeito, né? de qualquer jeito, Wilson, é isso que eu percebo, sabe? Pronto. A Socorro traz uma coisa interessante que é assim, quando ela diz assim, eu vejo que não há ainda muito conhecimento por parte dos gestores, do próprio professor, no sentido de entender essas questões das deficiências dentro do contexto escolar. Mas será que não é falta de vontade de aprender sobre isso? Porque eu acho que informação a gente tem aí de graça na internet, material a gente dispõe de graça o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de acessibilidade, eu até trouxe um livro para apresentar como sugestão, a gente parece que pensa o tempo inteiro que o que faz a inclusão acontecer é a rampa, é a escada, é o elevador, é a porta larga, é o material É, bacana, quando na realidade é a atitude que falta. Está mas faltando a ideia é essa essa, né? vontade de A ideia é querer, essa. né? A ideia de alguns gestores, de alguns donos de escola, é essa. Eu já escutei de dono de escola, já escutei de pai de aluno que foi recusado na escola porque a dona da escola disse que não atendia crianças com autismo, que nem entendia o que era isso. Escola E com fica por 300 isso alunos, mesmo, né? é por isso mesmo. Aí ele foi para outra escola, que eu Pronto. trabalhava também, e foi recebido lá, mas é um absurdo. Em Socorro, você 2020, coloca uma coisa muito importante que é assim, e aí se tiver mãe na sala me ouvindo, tomem isso como uma reflexão. vou Mesmo que você sair, não queira viu? ficar, né? Oi? Tá, meu amor, obrigado, viu? Beijo. Mesmo que você não queira ficar nessa escola que não aceita o seu filho, que não aceita a condição de deficiência do seu filho, ou que você acha que não tem preparo suficiente para receber o seu filho, não deixe de tomar providências pela rejeição que o seu filho sofreu. A gente às vezes pensa na nossa condição de inclusão e esquece dos próximos que virão depois de nós como necessário para essa recepção de forma acolhedora. Então, se você teve uma negativa, se você viu que o seu filho foi excluído pela condição que ele apresentava, tome alguma providência para que os próximos que virão por aí vão sempre vir novas condições diagnósticas que vão demandar dessa sensibilidade. Lute pelos próximos que virão, porque mesmo que o seu não se beneficie, outros irão se beneficiar. Como a Socorro bem colocou, a escola muitas vezes não está querendo estudar sobre isso. A gente tem, e quando eu falo de escola, eu não estou falando do professor, estou falando do professor, do coordenador, do diretor, de toda a comunidade que compõe esse espaço, como necessária a compreender tudo isso para receber desde o porteiro até o profissional de sala de aula, esse aluno com qualidade. Então, a gente ainda tem esse movimento de olhar para esse outro e de selecionar quem vai ser desse grupo que vai ficar nesse espaço. Porque ele não se adequa nessa escola. O movimento de inclusão, ele é chamado de inclusão total. É para todos os alunos. É lógico que a gente sabe que um caso ou outro é mais emergencial nesse momento das dificuldades em maior evidência, uma abordagem de atendimento, né, para que algumas condições sejam melhoradas para que esse processo de inclusão aconteça. Mas se eu for pensar em selecionar quem vai ficar ou não nesse espaço, a gente vai abrir uma brecha imensa na lei e muitos alunos que hoje estão conseguindo, por menor que seja o sucesso nesse espaço, vão perder a chance de continuar conquistando esse sucesso, que vão ser colocados para fora. A gente tem que ter muito cuidado, inclusive, para defender as escolas especiais, como a gente tem visto alguns grupos familiares buscando essa defesa. A preocupação da família é para trazer o melhor para o seu filho, ok. Só que quando a gente luta por esse movimento de retrocesso para a construção de um espaço só para aqueles com deficiência, a gente está legitimando ao outro que não aceita esse aluno com deficiência a recusa. E isso é muito perigoso, porque a gente, enquanto caminha um passo para frente, parece que vai dar dois para trás. E a gente tem que ter cuidado com esse movimento. Portanto, não é só o não conhecimento que a escola ainda não tem, mas é a falta de motivação para esse conhecimento. Se tiver na sala aí algum secretário de educação ou coordenador, né, que trabalha em secretarias de educação, eu queria deixar uma questão muito interessante quando eu falo de inclusão. Quando eu falo de inclusão, não estou falando de aluno com deficiência na escola. Estou falando de tudo. Eu presenciei ao longo dos últimos 22 anos que eu trabalhei dentro das escolas da rede estadual
do estado do Ceará, né, e até de escolas municipais, porque eu viajei por vários municípios, eu observei uma questão muito preocupante, que é a formação dos professores. Vamos explicar melhor isso. Quando eu falo formação do professor, eu não estou falando do professor que recebe curso o tempo inteiro. Eu estou falando que existem momentos que as secretarias oferecem para formação por área. História, matemática, ciências, língua portuguesa, não é assim? Cada área acontece em momentos separados para a formação do professor, né? Que é uma necessidade realmente de receber essa formação para cada vez mais legitimar a sua prática e ampliar o seu repertório de possibilidades nesse espaço. Só que eu nunca observei, eu nunca observei, dentro dessa formação por área, a educação especial, de novo, perpassando por esses assuntos. É como se alguém, por alguma condição qualquer, conseguisse um benefício qualquer para entrar nesse momento e falar um pouquinho sobre educação especial. É preocupante por quê? Porque enquanto se prepara esse professor para trabalhar nessas áreas específicas que são as suas áreas de formação, ele está deixando de fora aquele aluno que muitas vezes não vai ser contemplado pelo planejamento que ele vai elaborar. Eu tenho repetido a mesma pergunta em vários locais e vou repetir aqui de novo. Quem é professor de sala de aula e está comigo nessa live nesse momento? Quantas vezes durante o seu horário de planejamento, seja por planejamento mensal, semanal ou diário, né? Quantas vezes nesse momento de planejamento você lembra que existe um aluno na sua sala que tem uma deficiência, que ainda não sabe ler, que não fica às 4 horas em sala? Quantas vezes você lembra disso? Eu acredito que nenhuma. Porque se lembrasse, a gente não faria a mesma avaliação, não faria a mesma atividade, não daria a mesma aula, achando que todo mundo que está naquele espaço vai entender do mesmo jeito. Quando eu dou uma aula e eu utilizo quadro, retroprojetor, um recurso lúdico, uma atividade qualquer, eu estou diversificando a aula. Eu estou querendo dizer que eu estou dando possibilidade de todos os alunos, a partir de diversas formas de apresentação desse conteúdo, compreender esse conteúdo. Ok. Quando eu faço uma única avaliação, que aquele aluno que ainda não escreve vai receber aquela avaliação, ele não está sendo contemplado, ele não foi lembrado no momento de planejar essa avaliação. Quando eu faço uma atividade, aquele aluno faz atividade igual ao outro, não consegue fazer, porque ele não tem ainda esse perfil de aprendizado que chegue até essa atividade, eu não lembrei dele no momento do planejamento. Por isso que é importante que a gente repense isso. Não é uma caridade, não é assistencialismo, não é um favor que se faz a um aluno com deficiência solicitar um material ampliado se ele tiver baixa visão, solicitar um material em braille se ele domina braille, se ele for cego, né? Solicitar junto à escola um intérprete se ele for surdo e dominar libras, pedir uma avaliação adaptada ou fazer uma avaliação adaptada para um aluno que ainda não chegou no patamar de compreensão do conteúdo como a turma toda. Então, não é um favor, é um direito. E esse direito ele precisa ser cada vez mais respeitado. Né? E aí, é aí que entra, quem for da sala de recurso multifuncional, dá um sinalzinho para mim aí, que aí entra esse movimento que é muito delicado, porque o que eu sinto muitas vezes nesse movimento de inclusão, que a gente já falou de exclusão, integração e segregação, a gente está transitando entre um paradigma e outro, porque a gente uma hora faz uma coisa e acha que é outra e confunde. E aí entra a ação do profissional do AEE, por exemplo, que é de participar junto do professor durante o planejamento, mas ele se sente constrangido porque o professor não acolhe esse profissional com qualidade na hora de planejar, porque é como se ele fosse um intruso, como se ele fosse querer ensinar ele o que está fazendo, como se ele estivesse se metendo no trabalho dele, é como se ele não fizesse nada e fosse um beneficiado, porque está naquela sala de recurso ali, não faz nada sobre a ótica dele, né? A gente ainda tem esse papel percebido de forma distorcida por parte da escola. A gente ainda tem, muitas vezes, um núcleo gestor que olha para esse espaço, que é um serviço de educação especial, para o movimento de inclusão acontecer com sucesso, que ainda acha que
é um quebra-galho, que ele vai ficar na sala de aula quando faltar o professor, que ele vai ficar com o aluno que está dando trabalho naquela hora da aula, quando na realidade é um espaço que tem horário pré-determinado para atender o aluno, no contraturno da escola, ou no próprio horário da escola, dependendo de cada caso, que ele não está ali para quebrar galho, ele está ali para atender os alunos que estão nessa escola, ou em mais duas escolas próximas, como público-alvo daquele espaço. A gente ainda tem essa confusão de papéis. E eu vejo muitas vezes o professor que está lá na sala de recurso multifuncional de mãos atadas, porque ele tem receio de falar alguma coisa, ele tem receio de sugerir alguma coisa, ele tem receio de propor alguma coisa, porque ele não é muitas vezes muito bem recebido. Já melhorou bastante? Já, mas isso ainda é muito recorrente. A gente ainda tem isso, né? A Ana Glaucia está dizendo que poucas escolas têm AEI. Ana Glaucia, a gente já melhorou bastante. Na rede municipal já tem mais de 150 escolas com sala de recurso multifuncional. A rede estadual, no estado todo, tem quase 200 salas de recurso. Então, ainda é insuficiente para a quantidade de escolas, ok. Mas a gente já tem diversos espaços que têm salas de recursos. Os próprios municípios já têm município com quantidades bem significativas de salas de recurso. Maracanaú é um município que tem muitas salas de recurso. Tem outros municípios que têm uma quantidade razoável, porém, ainda não atende à demanda pela quantidade de escolas. O ideal é que pelo menos fosse uma sala de recurso para cada duas escolas. A gente tem aí, muitas vezes, uma sala de recurso atendendo 3, 4 escolas, que não dá conta. Tem escolas que têm um quantitativo muito elevado de alunos com deficiência, e aí acaba muitas vezes sobrecarregando esse serviço, não dando conta de atender a toda a demanda, né? Bom, eu queria colocar aqui nesse movimento de inclusão, que a gente já falou de exclusão como negativa, mas será que a gente não continua excluindo de vez em quando? Quando a gente nega o direito, como a Socorro colocou, tem escolas que não aceitam, diz que não está preparado para receber e não recebe e fica por isso mesmo. Quando a gente nega o direito do outro, a gente está matando quando nega esse direito. A gente no passado matava tirando a vida, porque não cabia aquele ser imperfeito. Hoje se mata negando o direito, negligenciando, se mata enganando. A mãe é recebida no portão muitas vezes como uma festa, a escola é extremamente inclusiva. Quando o portão se fecha, a criança fica andando pela escola a manhã inteira, menos sendo trabalhada para chegar até o espaço de escolarização, que é a sala de aula. A gente ainda tem isso acontecendo. A gente tem muitas escolas, não só privadas, mas públicas também, que ainda tem essa grande resistência. E olha que a gente já melhorou bastante. Também temos inúmeras escolas públicas que fazem um belíssimo trabalho nesse movimento de inclusão, com todas as falhas que tem, mas faz um belíssimo trabalho nesse movimento de inclusão. As salas de recursos multifuncionais, os profissionais que fazem o atendimento educacional especializado, eles merecem palmas o tempo inteiro. São profissionais que buscam por formação o tempo inteiro, estão estudando constantemente, estão comprando material com o dinheiro do próprio bolso para investir no atendimento, porque às vezes o recurso que chegou naquela sala de recurso multifuncional ainda é o mesmo de 5, 10 anos atrás, e eles acabam criando material, reinventando esse material e até gastando o próprio bolso para fazer um bom trabalho, e fazem um excelente trabalho, mas ainda precisam ser valorizados na sua ação profissional para que a inclusão de fato aconteça. A gente tem diversas referências aí de alunos que chegaram à universidade, alunos com deficiência, que chegaram à universidade graças aos serviços que são oferecidos, né, nas salas de recursos, nos centros de atendimento, né, e isso deve ser o tempo inteiro divulgado para que a gente entenda que toda falha que o serviço público tem, ele ainda é um serviço de qualidade. Quem melhor inclui ainda é a escola pública. A privada ainda está caminhando para entender esse processo, porque até 2013, por exemplo, ainda havia uma grande resistência com os autistas, hoje melhorou um pouco. Até 2016, a gente ainda tinha uma grande resistência com relação às deficiências, quando surgiu aí a não mais espera para essa recepção e inclusão, ainda se tentou barrar mais uma vez a chegada dos alunos com deficiência, e eles estão em todos os lugares. Você conta nos dedos as salas de aula em qualquer escola, seja ela municipal
estadual ou privada, que não tenha um, ou dois, ou quatro, ou três, ou cinco alunos com alguma dificuldade. Na verdade, eles estão em todos os espaços. É importante que a gente entenda a necessidade de capacitar-se para oferecer o melhor que puder a esse aluno. Lucimeire Carvalho está aí na sala. Gláucia. Ivana. Acho que não estão. Deixa eu ver aqui. Ana Lúcia Farias. Vou chamar a Ana Lúcia Farias. Deixa eu ver se ela pode falar comigo 2 minutinhos. A gente ainda tem ainda 15 minutinhos de live. Já já eu apresento algumas legislações interessantes para esse movimento de inclusão, que ainda é um grande desafio para todos nós. Ana Lúcia Farias, aceita meu convite para falar 2 minutinhos. Ana Lúcia Farias é professora da rede estadual e da rede privada e trabalha com atendimento educacional especializado no CREAS, que é um centro de referência do estado do Ceará. Ana Lúcia, cadê você? Não sei se a Ana Lúcia está na sala ainda. Acho que não. Bom, enquanto a Ana Lúcia aceita ou não meu convite, vamos falar um pouquinho aqui de alguns direitos, né, que estão todos lá assegurados na Constituição Federal de 88. Mas nós temos uma lei que não sei se todos conhecem, que é a Lei 8.112 de 1990, que ela oferece, olha que lei antiga, 1990. É uma lei que dá ao servidor público, de qualquer esfera pública, o direito à redução de carga horária quando tem um filho com deficiência. Em 2016, essa lei 8.112, ela foi ampliada, dizendo que o servidor público terá direito à redução de carga horária quando tiver um filho com deficiência que necessite de seus cuidados para levar para os atendimentos, para os serviços médicos, quando o seu parceiro ou parceira também for dependente dele, ou alguém da família que dependa diretamente desse servidor público para algum tipo de serviço voltado à pessoa que tem uma deficiência, ele terá o seu direito de redução de carga horária. Essa é uma lei nacional e ela vai de encontro a algumas leis estaduais, nesse mesmo sentido, e municipais. Alguns municípios dão de 25% a 50% de redução de carga horária, porém, ainda tem algumas dificuldades para essa aceitação imediata. Alguns profissionais esperam, às vezes, um longo tempo, tem que entrar na justiça, quando na realidade era para ser acatado a partir da apresentação do laudo, né, segundo a lei apresenta. Já falamos da LDB 9394/96. Eu acho que a Ana Lúcia não está na sala. E importante, quem está aí na sala que faz a EE, leiam, se empoderem, façam desse material um livro de cabeceira. Decreto 7611 de 2011. É nesse decreto que tem tudo voltado ao seu papel enquanto profissional de atuação na sala de recurso multifuncional. Vou te chamar de novo, Ana Lúcia, para você falar comigo 2 minutinhos só. Nós tivemos a participação da Socorro, e a Ana Lúcia agora está dizendo que vem já. A nota técnica 09 de 2010, ela orienta para a organização dos centros de AEE. É uma importante nota técnica que ela diz que há atendimento educacional especializado nesse movimento de inclusão que a gente está conversando, também se faz com equipes multidisciplinares nos centros de AEE. Nós temos o CREAS, que é do Estado, temos 8 ou 9 núcleos, que são os NAPs da rede estadual, e além desses serviços, nós temos também parcerias do Estado, dos municípios, que disponibiliza profissionais da educação para o atendimento educacional especializado em instituições que tenha parcerias, né, com a saúde e a educação, como alguns espaços que anteriormente funcionavam apenas como espaço de atendimento para pessoas com deficiência. Então, eles funcionam como núcleos de AEE, com a equipe técnica trabalhando aí conjuntamente com profissionais da educação. Para profissionais seletistas, mas é importante um advogado para
Ah, tem aqui alguém dizendo que precisamos de escolas mais capacitadas para fazer a inclusão de forma efetiva, quando a maioria continua na teoria, é verdade. Nem precisamos de capacitação, precisamos de atitude mesmo. Capacitação a gente tem bastante aí de sobra, mas a atitude ainda é uma falta que a gente ainda não conseguiu suprir, né? Nota técnica 011-2010, ela reforça a 09-2010, mostrando como funcionar os centros de AEE, né? Aliás, a oferta de AEE nas salas de recurso multifuncional. A lei, de novo, Ana Lúcia. Ela foi trocar de roupa, entendi. A lei 12.764 de 2012, ela defende o direito da pessoa com autismo. Foi amarrar os cabelos, não foi? Tudo bom, Wilson? Tudo bom, Ana Lúcia. A gente está convidando aqui algumas pessoas para um bate-papo bem rapidinho. E estamos falando sobre exclusão, integração e inclusão. Você que transita aí pela educação pública e privada, qual o maior desafio enquanto profissional e qual o maior desafio enquanto mãe nesse movimento de aceitação de uma criança com alguma dificuldade, independente de ser deficiência ou não? Eita! São Duas muitas, perguntas viu, embutidas. e difíceis. Porque, assim, primeiro, a gente aprender como profissional, certo? O professor, os profissionais envolvidos no processo, entenderem as crianças, os alunos, entenderem as necessidades dos alunos e buscarem conhecimento, sabe, Wilson? Porque para você favorecer a inclusão, para você pensar em acessibilidade, tem que ter conhecimento e empatia, certo? E acho que essa é a palavra-chave, né, Lúcia? Empatia. Se você não tiver empatia, você pode ter o conhecimento, você pode ser obrigado a aceitar o aluno, mas você não vai fazer verdadeiramente, não vai favorecer a inclusão, não vai tornar acessível a sua aula, você não vai tornar acessível a sua ação não vai ser de acessibilidade. Tá falhando um pouquinho aqui o teu para mim. Pronto. Melhorou? Tá melhor? Tá, melhorou. Oi, Samanda. Acho que tá travando a tua. Ixi. Vamos ver se dá. Melhorou? Me diz se tá dando certo. Vai lá. Pronto. E como mãe é mais difícil ainda, Wilson. Porque as pessoas até entendem, mas uma coisa assim é que parece as pessoas querem fazer, as pessoas ou então têm boa vontade, mas verdadeiramente não entendem as necessidades do aluno, ou da criança de um modo geral, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade em entender os comportamentos que são relacionados ao transtorno ou à deficiência. Sim. E o que é relacionado à educação. Então, as pessoas não entendem verdadeiramente isso barreira um pouco o processo, sabe, Wilson? Então, como mãe, você tem, eu acho que tem outras mães aqui na live com você e sabem que o que eu estou dizendo é uma verdade. E quando a escola é acessível, às vezes outras pessoas, né, que estão envolvidas, outras mães ou outras crianças, têm algumas limitações em relação ou não têm empatia. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que, para mim, hoje é mais complicado como mãe do que como professora, como profissional. Eu, assim, agradecer a participação da Ana Lúcia, peguei ela de surpresa no convite, né? Mas aí eu acho que dá para deixar uma pergunta de reflexão. Acho que a gente não precisa nem responder, Ana Lúcia. Será que eu preciso sentir na pele o que é ter um filho com uma dificuldade para eu pensar enquanto profissional em criar possibilidades para dar acesso a esse sujeito em qualquer condição, seja na escola, seja no grupo de convivência social no condomínio,
ou no seu bairro, ou na sua rua? Será que eu tenho que sofrer na pele o que é ser negado enquanto direito, o que é ter o meu acesso restrito por uma condição particular que eu trago, para eu pensar em criar possibilidades que dê ao outro o direito de ter direitos? Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Porque, às vezes, as pessoas me perguntam assim, você fala tanto de deficiência, de autista, você tem alguém na família com autismo? Eu disse, eu ainda não tenho, mas quem sabe se eu não vou ter? Será que eu vou precisar falar de autismo só quando eu tiver alguém que tenha autismo na família? Que aí eu vou brigar, porque agora eu sei o que é ter uma pessoa com uma condição de deficiência ou de dificuldade em casa? A gente ainda está... A palavra mágica da sua fala toda foi essa. Falta empatia. Está cobrando que um olha no outro, tem dificuldade de entender o que o outro está dizendo, mas a gente tem essa empatia com o outro? Será que a gente está conseguindo se colocar no lugar do outro? E se fosse com você? E se fosse seu filho? A gente está falando de exclusão, de integração e de inclusão. Mas será que a gente ainda não está mascarando? É o politicamente correto, né? Eu aceito, porque eu não posso dizer que não aceito, mas no fundo eu rejeito totalmente. E eu não estou falando do deficiente, estou falando do negro, da mulher, estou falando daquela criança abrigada que não está convivendo com os pais, e que a gente ainda olha de forma diferente, daquela pessoa com condição social menos favorecida, daquela pessoa que não teve a chance de estudar. A gente está falando de um contexto de pessoas que não tiveram oportunidade e que ainda são negadas nesse direito. Então, quando eu pergunto como você vê tudo isso como profissional, é lógico que a sua visão ela é bem diferente de outras pessoas, porque você também tem a posição de mãe, e você já trabalha com o movimento de atendimento, que propõe inclusão, e isso já gera aí um outro olhar. Mas a gente ainda tem essa resistência muito forte na escola, especialmente a privada, que ainda não entendeu como obrigação, e eu digo isso porque eu escuto, por exemplo, alguns profissionais de escola privada dizer assim, e quando eu vou falar alguma coisa, a pessoa olha para mim e diz assim, pois leva esses alunos, é você, né? Você que gosta desses alunos, é você que gosta desses assuntos. É como se quem estudasse mais sobre aquilo é que fosse se responsabilizar por aquela condição ali daquele aluno. Fosse dar a atividade elaborada, adaptada, fosse fazer para o outro só aplicar e ganhar os méritos. A gente ainda tem essa resistência ainda, né? E olha que nos últimos anos a gente conseguiu trazer para junto da nossa formação muitos profissionais de escolas privadas que não estão ali porque a escola privada está motivando eles a estudar. Estão ali por livre iniciativa. A gente tem uma professora que várias, que vale a pena citar aqui o nome delas, Rejane, Neiva, Érica, Crícia, de uma grande escola privada, e que arrasta multidões para assistir palestra, para fazer cursos, porque elas entendem que esses professores que estão recebendo esses alunos em sala de aula, eles precisam cada vez mais entender sobre esses alunos. A gente tem a Conceição, que é de uma outra escola privada, que arrasta pessoas aí, que leva conhecimento o tempo inteiro como coordenadora para dentro dessa escola, porque ela vê essa necessidade. A gente tem aí colegas suas aí de trabalho, como Sandra, né, como Manuela, que estão o tempo todo buscando por formação para entender como conduzir esse processo. Então, não é a escola que está fazendo, é quem compõe essa escola. Se todos que compõem a escola fizessem um pouquinho sobre isso, a gente teria uma grande escola fazendo essa recepção. A gente melhorou bastante, mas a gente ainda tem muito a conquistar. E isso depende da atitude de cada profissional, né? Wilson, eu não vou responder, porque senão eu teria outra live, precisaria de outra live para comentar. Mas só dizer assim, que às vezes, sabe, Wilson, quando eu falo de empatia, porque às vezes a escola tenta fazer esse movimento, sabe? A escola proporciona momentos de estudo, momentos de reflexão, momentos de formação, e às vezes as pessoas não ou participam porque precisam participar, ou participam, mas de corpo presente. Não acreditam naquilo, né? Então é uma coisa para pensar assim. E a empatia, e assim, muita gente diz que tem empatia, mas é uma empatia da boca para fora, infelizmente. Meu amor, muito obrigado pela sua participação. A gente está quase chegando aqui ao fim. Não podia recusar seu convite. Obrigado, viu? Beijos. Beijo. Bom, a gente retoma aqui, já estamos quase no finalzinho, falando de exclusão, integração e inclusão. A gente teve a participação aí da Socorro Cunha, que é psicóloga, que trabalha em escola privada. A participação da Ana Lúcia, que é
professora de língua portuguesa, já é capacitada na educação especial, trabalha com atendimento educacional especializado na informática educativa, é uma excelente profissional quando o assunto é tecnologia assistiva, e transita aí pela área da educação, tanto no nível público quanto privado, né? E também é mãe de um aluno com uma dificuldade, não é uma deficiência, mas é uma dificuldade, e assim como as dificuldades, cada vez mais a gente tem essa resistência da escola em aceitar. Já conquistamos bastante, não vamos só jogar pedras, né? Já conquistamos bastante, mas ainda precisamos cada vez mais convencer, né? Acho que nem essa palavra, conscientizar a cada profissional da necessidade que cada um deve ter no tocante ao conhecimento de qualquer situação que chegue até você. Porque se eu estou no espaço X de trabalho, seja uma escola, uma clínica ou um espaço de atendimento educacional, e chega uma demanda qualquer e é demanda para esse espaço, eu tenho a obrigação de conhecer a fundo essa demanda para buscar oferecer o que eu puder oferecer de melhor. A Roberta está dizendo que muitas vezes profissionais são muito empenhados e a gestão da escola não permite você trabalhar. Também tem isso, Roberta. Às vezes a gestão também é barreira. Eu gosto de dizer que quando o núcleo-gestor acolhe, todo mundo acolhe. Quando o núcleo-gestor tem resistência, quem não aceita reforça suas resistências. E é importante que a gente consiga esse tipo de convencimento no sentido de levar o entendimento de que é um direito e não um favor. A Régia está dizendo que peço a Deus por profissionais comprometidos e conscientes como vocês. Obrigado, querida. Também não podia deixar de registrar aqui a presença de outra Régia, né, que é a professora Régia, do Colégio Educar, que faz um belíssimo trabalho de inclusão na sua escola, né, tanto com acessibilidade aos alunos com deficiência, como com a presença de cuidadores para aqueles que necessitam. E é uma profissional que não só busca formação, ela é dona da escola, mas não só busca formação, como também leva seus profissionais a buscar por essas formações como necessidade, porque a demanda de alunos que chegam a todo instante nos nossos espaços são demandas que necessitam aí desse nosso olhar de acolhimento com qualidade, né? Vou deixar aqui algumas dicas de leitura. Acessibilidade, edificações mobiliárias e espaços para a inclusão escolar, estratégias de ensino para crianças com deficiência, são dicas de leituras, educação na família e na escola, tecnologias, inclusão e ensino, tecnologias e educação, as mídias na prática docente, acho que esse é bem no nosso momento atual, né, de pandemia, e pedagogia de projetos, ano letivo sem mesmice. São algumas dicas de leitura que vocês podem depois ter acesso. Quem tiver interesse, só entrar em contato, a gente tem disponível para venda e para entrega também, tá? Bom, gente, obrigado pela participação de todos. Já estamos no finalzinho da live, tá já caindo aqui na live. Todos, né, que passaram por aqui me ouvindo falar sobre exclusão, integração e inclusão, mostrando que a gente ainda está transitando nesses 3 paradigmas, até porque um paradigma só se torna de fato um modelo quando surge um outro modelo que venha contrapor esse modelo atual, tá? Então é importante que a gente cada vez mais se empodere de informação e de conhecimento e que leve